parceiros da EHTL. Só começar a gravar aqui, ele já colocou. Queria, então, dar as boas-vindas a todo mundo. A gente está aí com esse tema que é uma delícia de assistir, né? Maldivas, a gente já sabe que é um destino que está aí aberto de algum tempo, tem recebido muitos turistas, né? Então, vamos aprender um pouco mais sobre isso hoje com o Daniel, da EHTL, que é o gerente de produtos, né, Daniel? Me corrija se eu estiver falando besteiras, mas que eu me recordo. E a gente tem hoje um convidado especial também, que é o Rodrigo Ferreira, que é da TI Comunicações, que é uma empresa de representações de destinos e alguns DMCs. Se quiser ficar com a palavra, Rodrigo, para se apresentar um pouco melhor, eu falei aqui um resumo mega básico, mas que com certeza tem muito mais conteúdo do que isso. Legal, gente. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Não sei se o Daniel vai querer falar alguma coisa, ou se eu já posso me apresentar e já começar a apresentação. A Pri já falou, é isso mesmo, um destino maravilhoso, que os brasileiros estão conhecendo de verdade agora, então pode tocar o barco daí, Rodrigo. Beleza, gente. Então, eu vou compartilhar minha tela, já me apresento, e aí a gente fala um pouquinho mais sobre o destino. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Tá, espera aí que eu esqueci de fazer uma coisa. Ah, não. Espera aí, deixa eu só aumentar a tela aqui. Vamos lá, gente. Bom, eu sou o Rodrigo, né? Eu sou da TI Comunicações, é uma empresa de representação, né? A gente trabalha com destino à África do Sul, somos o escritório de turismo da África do Sul no Brasil, e nós somos representantes de vários DMCs, que são os receptivos locais também, tá? Hoje, especificamente, nós vamos falar de Maldivas, né? Vou falar rapidamente da empresa que eu represento, que é o fornecedor que trabalha já com a EHTL já há algum tempo. Tá? Então, falo bem rapidinho sobre o fornecedor e aí a gente começa a falar efetivamente do destino. Tá? Então, eu represento a Travel Connection, que vocês estão vendo o logo aqui na tela. Tá? É uma empresa que foi fundada em 2008, né? Já tem 13 anos. Tem o escritório principal na capital, que é Malé, e filiais no Sri Lanka e na China. Tá? Foi eleito o melhor DMC, né? O melhor receptivo das Maldivas no ano passado, pela International Travel Awards, que mostra a qualidade com que a gente trata o nosso cliente, com os passageiros de vocês também, né? A qualidade dos nossos serviços. Nós trabalhamos com todo tipo de hotel, os lifeboats, que eu vou explicar para vocês o que é, e também com as guest houses, que são as pousadas, tá? Estava até comentando com o Daniel que hoje a gente vendeu uma pousada nas Maldivas, não sei se vocês sabiam que tinha pousada por lá. E a gente também faz... Nas ilhas eu desconhecia, né? já é uma novidade. Desculpa, não ouvi. Não, nas ilhas eu desconhecia que existiam pousadas, já é uma novidade bacana para falar aí para o pessoal mesmo. Exatamente, eu vou falar um pouquinho depois. Bom, a gente trabalha também com todo tipo de transfer, com os passeios, a gente tem pacotes específicos para surf e para mergulho, né? Muita gente também não sabe que Maldivas é um destino muito legal para surfar. A gente faz roteiros de luxo, a gente trabalha com aluguel de iate, aluguel de aeronave, então a gente faz um pouquinho de cada coisa lá nas Maldivas, né? E a gente tem 2 hotéis na capital, nossa empresa tem 2 hotéis lá, mas são hotéis voltados principalmente para quem está indo a negócios ou para quem precisa fazer uma conexão por lá. E a gente recebe o pagamento em reais no Brasil, né? Que é uma coisa boa a gente tratando dessa coisa do imposto, né? A gente tem um imposto de remessa de 33% hoje, tá? Então, receber aqui no Brasil é uma vantagem muito grande que a gente tem. Mas só para introduzir mesmo a empresa, né? Então, vamos falar do que interessa, que são as Maldivas, né? Então, gente, o slogan de Maldivas, o lado ensolarado da vida, né? Então, vocês vão ver muitas dessas fotos pela apresentação, para a gente ficar com bastante vontade, tá? Eu nunca fui, infelizmente, tá? Pretendo ir em breve, mas nunca estive por lá. Mas é uma apresentação que está bem atualizada, tá? Depois eu vou mandar para o Daniel para ele encaminhar para vocês, se vocês precisarem. Então, não precisam anotar tudo que está nela, tá? E a ideia, gente, é fazer vocês venderem muito Maldivas, né?
eu vou explicar para vocês aquelas informações importantes, moeda, fuso horário, quanto tempo demora para chegar. Depois eu vou falar um pouquinho de algumas curiosidades que eu tenho certeza que poucas pessoas sabem sobre as Maldivas, né? Depois eu falo sobre a capital um pouquinho, falo um pouquinho também sobre a logística, né? Como é que a gente chega nos resorts, e depois falo especificamente dos resorts que são mais vendidos aqui no Brasil, tá bom? Então vamos começar. Primeiro, localizar Maldivas, né? Acredito que todo mundo saiba, né? Mas para quem não sabe, a gente está vendo aqui do lado esquerdo o Brasil, e as Maldivas estão aqui, né? Bem no sul da Índia, um arquipélago que fica aqui bem no sul da Índia. Tá? E hoje o brasileiro, para ir para as Maldivas, tem utilizado 3 companhias aéreas principalmente. Tá? Então, ou via Dubai, pela Emirates, ou via Doha, né, no Catar, pela Qatar, ou pela Turquia, a Turkish Airlines. São as 3 companhias, inclusive a Turkish lançou uma promoção hoje, se não me engano, $450 para Maldivas. Tá? Mas, para quem quiser ir via Europa, tem algumas companhias aéreas europeias que também voam para Maldivas. Então, já tive casal, por exemplo, que passou a lua de mel nas Maldivas e, na volta, foi esquiar na Suíça, por exemplo. Tá? Mas as 3 principais são essas que eu falei para vocês. Bom, aquelas informações que a gente precisa saber, né? Então, a capital é Malé. Vocês estão vendo aqui do lado direito o mapa das Maldivas. Malé fica bem no centro, né? O país é composto por atóis, né? Atóis são esses círculos de ilhas aqui, são 26 atóis naturais, tá? São, se eu não me engano, 820 quilômetros de norte a sul e 120 quilômetros de leste a oeste. E os hotéis ficam espalhados por esses atóis aqui, tá bom? Moeda é a rúpia maldiva, tá? R$1 equivale mais ou menos 2,83 rúpias, tá? Mas dificilmente a gente vai ver uma rúpia por lá, né? Porque nos hotéis a gente vai lidar principalmente com dólar, euro e cartão de crédito, tá? Então dificilmente a gente vai ver a moeda local por lá. Fuso horário, eles estão 8 horas na nossa frente, tá? Mas como é um país que vive efetivamente o dia, tá? Eles têm pouquíssima vida noturna. Algumas ilhas tentam adequar o horário delas para ficar o máximo com luz do dia. Tá? Então, algumas ilhas ajustam o seu próprio horário, tá? Mas normalmente eles estão 8 horas na nossa frente. Principais companhias aéreas, falei para vocês, Emirates, Turkish e a Qatar. Tá? Contando tempo de voo mais a conexão, dá entre 22 a 38 horas de voo, mais ou menos. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Depois eu falo um pouco mais sobre a questão do Covid, mas é preciso a vacina da febre amarela. Tá? Então, antes de sair do Brasil, né, precisa tomar com 12 dias de antecedência, precisa ter o certificado internacional, senão nem chega a sair do Brasil. Visto não é necessário para quem fica até 30 dias, eletricidade 230 volts, e a religião é o islamismo. Tá? Não sei se vocês sabiam também, mas é um país bem islâmico. Vocês vão ver mais para frente, quando eu falar principalmente da capital. Bom, continuando aqui, algumas curiosidades para vocês que eu tenho certeza que muitas dessas vocês não sabiam, né? Então, Maldivas é composta por mais de 1.190 ilhas, tá? Mas dessas 1.190, somente 200 são habitadas, tá? Se a gente considerar que 160 são hotéis, só sobram outras 40 com população, né? Fora os hotéis, né, gente? Então, tem muita ilha deserta ainda para ser explorada por lá. Como eu falei no começo, são 26 atóis naturais e a temperatura não sai disso aqui, tá? Fica entre 26,5 e 31,3 o ano todo, tá? Fica nisso o ano todo. Bom, de maio a outubro seria a baixa temporada, tá? Quando as tarifas estão mais baixas. É a época das monções, né? As monções... Os nossos pais, que são 2 ogros, 2 caras. Tem alguém falando aí, obrigado. A época das monções é a época das chuvas na Ásia, né? Mas é uma chuva de verão, tá, gente? Não se preocupem muito com isso. Na verdade, é uma chuva que normalmente cai pesada à tarde, tá? Mas é aquela chuva que passa rápido. Claro, pode ter um dia ou outro que chova o dia inteiro, pode ser que aconteça, tá? Mas normalmente é uma chuva de verão. Então, de maio a outubro é a época mais barata para ir para as Maldivas, tá? Fora a chuva, o mar está um pouco mais mexido,
tá? E a questão também do vento, vento um pouco mais do que na alta temporada. Se a gente for considerar de viajar nessa época, eu sempre falo para se hospedar num hotel no norte, tá? No norte de Maldivas, chove menos do que no sul, tá? Mas como eu falei, gente, chuvas de verão, não se preocupem tanto com isso, tá? Dá para ir tranquilamente na baixa temporada também. 99% do território é coberto por água, né? Claro, são várias ilhas, então grande parte é água por lá. E o Diverre é a língua oficial deles, mas também dificilmente a gente vai ouvir falar, né? O inglês é a língua mais falada nos hotéis. Existem alguns hotéis que têm funcionários que falam espanhol ou português, mas é a grande minoria, tá? A língua mais falada mesmo é o inglês. O país tem 90 mil quilômetros quadrados de área e 52 mil camas para turistas, né? Na verdade, não são camas, né, gente? O que eu brinco aqui é que, num dia, o país consegue hospedar ao mesmo tempo 52 mil turistas. População um pouco mais de 407 mil habitantes, e o turismo começou por lá em 1972, quando o primeiro resort foi inaugurado e um grupo de italianos foi para lá. Quase um quarto do PIB, né, 23%, vem do turismo, então eles consideram muito, né, essa indústria. E a alta temporada de novembro a abril, né? Então, quando chove menos, tá? O vento é menor e o mar está bem tranquilo nessa época. Então, a época, claro, que as tarifas sobem bastante. Calor o ano todo, como eu já falei para vocês, e o biquíni não é permitido, tá, gente? Calma, não se assustem, tá? Isso aqui é só uma brincadeirinha, né? Porque é um país islâmico, eu falei para vocês, é um país islâmico. Então, na capital, em algumas das ilhas onde tem algumas pousadas, o biquíni não é permitido, tá? Nos resorts, sem problema nenhum, sunga, maiô, biquíni, mas em algumas ilhas não é permitido. Então, se você estiver chegando na praia e tiver essa plaquinha, não pode entrar de biquíni na praia, tá? E a mesma coisa acontece com o álcool e a carne de porco, tá? Tanto na capital quanto em algumas ilhas, não é permitido, mas nos resorts não tem problema nenhum, tá? Só para vocês terem uma ideia de como eles levam isso a sério, se algum muçulmano for pego bebendo bebida alcoólica, 24 anos de cadeia para ele, tá? Questão do day use, gente. Vocês vão me perguntar, mas por que day use, Rodrigo? Vocês imaginem, gente, você está indo para as Maldivas, né? Você tem 160 hotéis, né? E Maldivas, normalmente, é aquela viagem que você vai uma vez na vida. Então, você fala, pô, mas só vou conhecer um hotel, né? Então, gente, alguns hotéis abrem a possibilidade do day use, tá? Durante a pandemia, muito difícil, né? Para o vírus não se espalhar. Mas antes da pandemia e depois da pandemia, tem essa possibilidade do day use. Então, você está hospedado no hotel e você pode conhecer outros hotéis que estejam próximos, claro, pagando por isso, né? Pagando por esse day use, tá? Mas é bom esperar para quando acabar a pandemia, porque a grande maioria não está permitindo isso, tá? Bom, em Mali, né, em Malé, na capital, temos que nos vestir discretamente, tá? Lá o islamismo é levado a sério mesmo, tá? Então, ombros e joelhos cobertos, as mulheres não podem usar roupas decotadas e que marquem o corpo, os homens não podem andar sem camisa fora das praias, tá? Isso aqui é muito sério, tá, gente? Eu sei que pouquíssimos brasileiros acabam visitando a capital, acho que não dá nem 1%, mas se por um acaso for visitar, precisa estar de acordo com as regras de vestimenta por lá. Questão do Wi-Fi, gente. Eu coloco aqui que nem sempre funcionam bem. Na verdade, gente, vocês têm que imaginar, vocês estão numa ilha no meio do Oceano Índico, né? Imagina como é para chegar a internet até lá. Mas nos melhores hotéis, claro que o Wi-Fi vai funcionar, tá? Mas eu digo isso porque, às vezes, você tem um passageiro que é uma influencer, que precisa estar postando fotos o dia inteiro, ou um passageiro que vai precisar trabalhar, né? Está indo de férias, mas vai precisar trabalhar. Eu sempre recomendo comprar um chip de internet no aeroporto, tá? Então, claro, o Wi-Fi dos hotéis é bom, mas pode falhar às vezes. Então, para garantir, é melhor comprar esse tipo de internet no aeroporto. E a capital não é muito turística, tá, gente? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas se você tiver um passageiro que precise dormir na capital por conta de conexão, eu sempre recomendo Ru Malé, que é uma ilha que fica do lado e é bem mais bonita do que Malé.
continuando aqui, o país virou islâmico em 1153, tá? Então, quase já 1000 anos de islamismo por lá. E quase que o português é a língua oficial, gente, quase que a gente ia dar essa sorte, né? Eles invadiram lá em 1558, mas ficaram 15 anos apenas, né? Então, não deu nem para sentir o gosto da língua portuguesa por lá. E o país foi um sultanato, né? Ou seja, foi governado por um sultão até 1968 e desde então é uma república. O surf, né? Não sei se todos vocês sabiam que Maldivas é um destino ótimo para surf, mas a melhor época é de fevereiro a outubro. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso também. Já para quem gosta de mergulhar, os atóis do norte são bons para quem quer mergulhar com os tubarões-tigre e os do sul para quem quer mergulhar com os tubarões-baleia e com as arraias. Tá? Cartão de crédito euro e dólar super aceitos. Tá? E uma dica, gente, quando vocês estiverem fazendo a reserva aérea do seu passageiro, tentem reservar o assento do lado esquerdo do avião, no voo internacional, tá? Porque a vista é muito mais bonita quando a gente está chegando nas Maldivas. E para terminar, as dicas e curiosidades, né? Os cachorros são proibidos nas Maldivas, tá? Vocês não vão ver nenhum cachorro por lá, porque o cachorro é considerado um animal impuro na religião islâmica. Os gatos são permitidos, tá? Mas os cachorros não. Comidas Rodrigo, se me típicas das permite Maldivas. até uma observação, é um lugar tão perfeito que tinha que ter um defeito, né? Tadinho dos cachorrinhos, é o único defeito de não gostar de cachorro, porque o restante é tão paraíso, se tivesse cachorro ia ser perfeito. Verdade, verdade. Eu sou suspeito para falar também, gosto bastante. Bom, as comidas típicas, gente. Como a gente está numa ilha, o peixe e o coco não poderiam deixar de ser comidas típicas, né, nas Maldivas. E o arroz e o curry também, por conta da proximidade com a Índia, o arroz e o curry também são bem típicos por lá. Eu não sei se vocês sabiam, mas é o país que tem a menor altitude do mundo, né? A média é 1,5 metro acima do nível do mar, do país inteiro, tá? A maior altitude lá é 2,30 metros. Tá claro, não contando os prédios, né? Mas então é um país que a gente se preocupa bastante com o aumento do nível das marés. A gente estima que em até 100 anos não existirão mais as Maldivas, tá? Então aproveitem para visitar e aproveitem para vender o quanto antes. E é o lugar que tem mais hidroaviões no mundo, tá? A Trans-Maldivian Airways, por exemplo, é uma das companhias aéreas, tem 45 aeronaves por lá. Tá? Então, se tem um país que a gente pode experimentar andar no hidroavião, esse lugar são as Maldivas. Tá? Uma outra nota triste, além do cachorro, né? A ilha Tilafushi é uma ilha para onde todo o lixo das Maldivas é levado. Tá? Então, eles levam os resíduos para lá e essa ilha vai aumentando 1 metro quadrado por dia. Tá? Então, essa é uma outra notícia triste das Maldivas. Bom, gente, para quem quer entrar no país com bebida alcoólica, pode esquecer, tá? Sempre vai ter aquele passageiro que vai falar: eu não vou pagar, eu vou levar minha garrafa de vodka, eu vou levar meu champanhe. Não dá, gente. Chega na alfândega, eles já confiscam tudo e devolvem na hora que a gente estiver indo embora. Mas então eu vou comprar no free shop. Também não dá para comprar, gente. Só dá para comprar no próprio hotel mesmo, tá? 820 quilômetros de norte a sul, 130 quilômetros de leste a oeste. E o hotel, né, cobra taxa de serviço de 10% e o imposto de 12% sobre os itens consumidos lá, né? Ou seja, uma refeição, uma bebida, um passeio, tudo que for comprado no hotel é cobrada essa taxa. Esse quadro é bem legal na hora de vocês estarem fazendo uma venda, né? Então, mostra a temperatura mínima e máxima mês a mês, né? Quantos milímetros de chuva, quantos dias de chuva por mês, né? Por exemplo, fevereiro e março, vocês estão vendo aqui os meses que menos chove, quantas horas de sol por dia e a temperatura da água, que é quente o ano inteiro também. Rodrigo, é até legal frisar que mesmo em época de chuva, a quantidade de milímetros ali estava na tabela ainda é baixa, né? Não é... Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa importante, né? Porque, por exemplo, você vê dezembro, né? Não é dezembro,
chove metade do mês, né, se a gente parar. Mas quando você olha os milímetros, é quase nada, é uma chuva muito rápida. É uma garoa, né? 2 milímetros. Exatamente, exatamente. Isso aqui, gente, isso aqui é para fazer vocês venderem Maldivas, tá? Não tenham medo de vender Maldivas, gente. Eu vou dar várias razões para vocês, tá? Hoje, eu trabalho com 45 destinos no mundo. E Maldivas, junto com Dubai, são os 2 destinos que eu mais vendo. Mas, assim, disparado, gente, tá? Então, não tenham medo e eu vou dar algumas razões para vocês, tá? Então, começando por esse número aqui. Antes de começar a pandemia, todos os anos chegavam por volta de 1.700.000 turistas nas Maldivas, tá? Então, em primeiro lugar, a China disparado, depois Índia, italianos, alemães, ingleses, russos e assim por diante, tá? O Brasil, nessa época, gente, era o 40º país que mais mandava turistas para as Maldivas, tá? Aí veio a pandemia, vários países fecharam para os brasileiros, Maldivas nem chegou a fechar, tá? E aí o que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia, outubro do ano passado, tá? Foi quando o Brasil entrou nos top 10 das Maldivas, tá? 540 brasileiros foram para as Maldivas em outubro do ano passado e o Brasil era o 10º país que mais vendia Maldivas, tá? Aí, gente, mês passado, de 540 que eu falei em outubro para vocês, né? Mês passado foi o recorde, quase 1.750 brasileiros nas Maldivas. Tá? Foi o mês que mais vendeu Maldivas no Brasil, gente. Então, não estamos mais nos top 10, porque os outros países começaram a vender bastante também, mas estamos nos top 15. Tá? Então, primeira razão, gente, por que isso está acontecendo? Primeiro, porque vários países estão fechados ainda para os brasileiros, né? Segundo, tem várias promoções, tanto na parte aérea quanto nos hotéis. Tem hotéis que estão vendendo a 50% de desconto. Tá? Então, isso influenciou muito a ida de brasileiros para lá. Olhem só mês a mês, né? Eu falei para vocês em outubro do ano passado, 540, né? Olha como foi crescendo mês a mês. Né? De janeiro teve uma queda, porque foi em janeiro que começou a subir os casos de Covid de novo, aí o brasileiro ficou mais meio assim de viajar, mas aí caiu um pouco e começou a crescer de novo até disparar as vendas. Na verdade, não é mês passado, né? Não, mês passado, desculpa, em julho, 1.749, tá, gente? Então, é muito brasileiro. Para a gente considerar o destino que são muitos brasileiros indo para lá, tá? E outra das razões, né? Várias celebridades brasileiras indo para as Maldivas, né? Então, aqui vocês veem algumas delas, né? Atores, cantores, esportistas, né? Então, muita gente indo. Aqui eu coloco o nome dos hotéis que eles ficaram também, mas, como vocês estão vendo, isso ajuda, né? O brasileiro vê o Instagram do artista e quer ir para o mesmo lugar que o artista foi. Então, o que eu falei, é um combinado de países fechados, um combinado de facilidade para ir para as Maldivas no quesito, não tem quarentena, não precisa estar vacinado, várias promoções e essa questão também dos influencers, né? Então, gente, a hora de vender Maldivas é agora. Bom, aí você falou, pô, vendi Maldivas, estou feliz da vida, gente, mas não se contentem somente com isso, tá? Eu vou falar de várias experiências aqui, tá, que podem ajudar vocês a aumentar o ticket médio na venda. Então, começando com o voo do hidroavião, né? Como eu falei para vocês, o país que mais tem hidroaviões no mundo, tá? Mas, gente, não são todos os hotéis que a gente chega de hidroavião, tá? Então, dê uma dica para o seu passageiro. Tente ficar no hotel onde a gente chega de hidroavião, tá? Primeiro que a gente decola e pousa da água, né? Que já é uma experiência diferente. E segundo, que o hidroavião ele voa abaixo. Então, a gente vai vendo todos os hotéis no caminho. Tem uma visão muito bonita, mas só para quem vai de hidroavião, tá? Um passeio que é super vendido, claro, para quem gosta de pescar, mas todos os hotéis oferecem esse passeio. Pesca ao entardecer. A gente sai nesse barco, que é um barco típico, que chama Doni, tá? A gente vai ver o pôr do sol do barco, a gente vai efetivamente pescar, né? E tudo que a gente pescar, a gente vai poder consumir ou no jantar no mesmo dia ou no almoço do dia seguinte. Mas, claro, né? Além de ser um passeio de pesca, é um passeio também para a gente ver essa cor linda do mar,
né, e ver um pouco das ilhas também. Essa experiência aqui, gente, é muito bonita, como vocês estão vendo na foto, mas isso não existe um tour, né? Porque a gente não sabe quando vai acontecer e nem onde. Tá? É chamado de mar de estrelas. Tá? Isso aqui é feito por alguns micro-organismos que eles emitem uma luz própria como mecanismo de defesa contra os predadores. Tá? O que a gente sabe é que sempre acontece quando a maré está baixa e quando o clima está bem quente. Tá? Então, a maior possibilidade disso acontecer é entre outubro e abril. Tá? Mas a gente não sabe nem quando, nem onde vai acontecer. Tá? Mas é uma coisa que, né, pode acontecer com o nosso passageiro, se ele der sorte. Que tem pouquíssimos lugares no mundo que acontece esse fenômeno, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. Já uma experiência que a gente pode pagar, a gente pode, né, ter praticamente certeza que vai acontecer, é o mergulho com tubarão-baleia. Tá? Isso está vendendo muito aqui no Brasil. Tá? Esse tubarão é o maior peixe do mundo, tá? Porque as baleias são mamíferos, então a gente não considera a baleia um peixe. Ele chega até 12 metros de comprimento e chega até 10 toneladas. Tá? Os melhores hotéis que eu indico são esses hotéis aqui, para a gente fazer o passeio, né? É um passeio pago à parte, para a gente mergulhar com o tubarão-baleia. Ele é super dócil, tá? Não faz mal nenhum ao ser humano. Tá? Mas o melhor de todos é o Luxalf. O melhor hotel para a gente ver o tubarão-baleia é o Luxalf. E a maior probabilidade da gente vê-los é de maio a setembro. Tá? Eles estão por lá o ano todo, mas maio a setembro é a maior probabilidade. E o surf, né? Como eu falei para vocês, o surf é famoso nas Maldivas. Não são ondas gigantes, mas são ondas bem longas e com tubos bem formados, vamos dizer assim, né? Essas ondas são ideais para surfistas ou intermediários ou avançados, por conta da bancada de coral que vocês estão vendo aqui, né? Então, é perigoso a gente cair aqui e se machucar, então a gente indica mais para surfistas intermediários ou avançados. As melhores ondas ficam nos atóis centrais, né? Nos atóis de Malé e nos atóis do sul. Tá? O que vai mudar é o tamanho da onda, a consistência, né? E o número de surfistas. Né? Nos atóis de Malé, são os mais lotados por conta das pessoas que moram na capital. Melhor época, de abril a outubro, mas março e novembro também tem algumas ondas boas. Os melhores hotéis para surf estão aqui. Tá? O melhor deles é o Niama. Tá? O Niama, a onda dele fica bem próxima do hotel, tá, gente? Dá para ir remando até a onda do Niama. Já nos outros hotéis, a gente precisa pagar um barco para levar a gente até a onda. Mas são todos hotéis muito bons para quem quer surfar por lá. Cerimônia de casamento, gente. Isso aqui também é muito vendido, principalmente para quem está indo em lua de mel. Mas não precisa ser recém-casado para ter essa cerimônia. Tá? Se for um casal de namorado, se for um casal que estiver comemorando aniversário de casamento, sem problemas, porque não tem validade legal essa cerimônia. Tá? Então, muita gente gosta de fazer. Eu acredito que todos os hotéis ofereçam essa cerimônia. Tá? Aqui a gente sugere alguns hotéis para poder fazer essa cerimônia e eles dão tudo, tá, gente? Acredito que só a roupa eles não dão para o casal, mas eles têm a pessoa que vai fazer a cerimônia, tem música, tem a decoração, se precisar de maquiagem, se precisar de cabeleireiro, tudo eles fornecem por lá. E para quem quiser noivo, casar... não, ou a noiva? Oi? O noivo ou a noiva eles não fornecem. Não, aí precisa dar um jeito. Dá para dar um então, jeito, quase né? tudo, Chegar uns dias antes, né? De repente conhecer alguém no hotel, né? Quem sabe, né? Então, a roupa e os noivos não, pessoal, o resto tudo. Exatamente. E dá para efetivamente casar lá, né, gente? Eu já fiz algumas cerimônias, tipo, que o pessoal levou convidados, né? Vocês estão vendo aqui uma foto que tem convidados, né? Então, o hotel, né, além da acomodação para os convidados, faz todo esse setup de cadeiras, de refeição e tudo mais, fotógrafos, se precisar. Então, tudo que for necessário, os hotéis fazem para quem quiser, né, fazer ou só o casal ou efetivamente chamar os convidados
para uma cerimônia de casamento por lá. E as experiências subaquáticas, né? Alguns hotéis oferecem essas experiências. Então, por exemplo, no Hotel Ruvafen Fuxi, a gente consegue fazer uma massagem debaixo d'água. Vocês estão vendo aqui que o spa do hotel fica debaixo d'água. No Niama, né, aquele hotel do surf que eu falei para vocês, tem um bar debaixo d'água, que vocês estão vendo aqui. Existem 2 hotéis que oferecem quarto debaixo d'água, né? O Conrad, que vocês estão vendo a foto, e o Puma. O Conrad é mais caro que o Puma, tá? Se vocês tiverem interesse de vender. E os restaurantes, né? Os restaurantes, vários hotéis oferecem, né? Como vocês estão vendo aqui. Esse é o restaurante do Conrad, né? Então, o legal de se hospedar no Conrad é que você tem tanto quarto quanto restaurante debaixo d'água. Quarto bolha, gente. Hotel Finolhu. Vou falar um pouquinho desse hotel mais para frente. Ele é o único hotel que oferece um quarto bolha nas Maldivas. Esse quarto que vocês estão vendo na foto, né? É uma experiência bem legal, que tem vendido bastante aqui no Brasil também. Tá? Vocês estão vendo que a privacidade é muito grande, porque você fica bem longe do restante do hotel, né? Então, quando você estiver indo para o seu quarto, vai vir um barco te trazer, não dá nem para ir a pé até lá. Então, o barco do hotel vai trazer o casal para cá, vai fazer um churrasco na praia, né? O jantar vai ser um churrasco na praia, depois o barco vai embora. Aqui você tem toda a comodidade, tá? Então, você tem frigobar, você tem banheiro, tem ar-condicionado, tá? Se precisar falar com o hotel, tem um telefone, né? E no dia seguinte eles servem o café da manhã e aí a gente volta para o hotel no bar, tá? É uma experiência muito legal, privacidade total, para ver as estrelas, para ver o nascer do sol, muito legal. E o café da manhã flutuante que virou moda, né? Todo brasileiro que quer ir para lá quer comprar um café da manhã flutuante, tá? Isso é pago à parte, né? E é necessário que você tenha uma piscina no seu quarto, tá? Se o seu quarto não tiver uma piscina privativa, aí não dá para fazer na piscina do hotel, tá? Só dá para fazer na piscina do seu quarto. E é mais ou menos como vocês estão vendo, né, gente? Muito legal para tirar foto, mas não tão legal para a gente comer, né? Porque vocês imaginem equilibrar tudo isso aqui na piscina. Mas, mesmo assim, é uma coisa que vende bastante aqui no Brasil. Continuando, o bangalô sobre a água, né, gente? Eu diria que 99% dos brasileiros querem ficar num bangalô sobre a água e alguns deles têm piscina, como vocês estão vendo aqui na foto, tá? E as casas na árvore. O que são casas na árvore? São restaurantes que ficam em cima da árvore em alguns hotéis, tá? Então, vocês estão vendo alguns dos hotéis aqui que tem a casa na árvore. Dizem que o mais romântico de todos é o restaurante do One and Only, tá? Então, é uma experiência muito romântica que a gente recomenda para casais em lua de mel, casais em aniversário de casamento. E outras experiências românticas. O jantar sobre as águas, aqui no Hotel Barros. Eles têm um deck no meio do mar, gente. Então, você imagina, só vai estar o garçom lá para atrapalhar, né? Mas é uma experiência muito romântica que esse hotel vende. E esse hotel vende também um jantar num banco de areia, também totalmente privativo, tá? Então, são 2 experiências românticas muito vendidas aqui no Brasil também. Bom, saindo um pouquinho do romantismo, um dos hotéis, que é o Anantara Kihava, tem esse bar, que é um bar rooftop, que é uma experiência muito legal também, porque aqui do lado ó, tem um observatório, tá? Então, todos os garçons aqui, eles entendem um pouco de astronomia. Então, além de você poder ver as estrelas, você pode vir aqui no observatório, que os garçons vão mostrando para você que estrelas são, que planetas são e assim por diante. E, por último, jantar na praia. Aqui eu coloquei o Hotel Lusitani, mas vários hotéis oferecem a experiência do jantar na praia. Rapidamente falando sobre a capital, gente, a capital é pequenininha, como vocês estão vendo aqui, tá? Nem o aeroporto fica na ilha da capital, tá? O aeroporto fica a 2 quilômetros, tá? Numa outra ilha que fica bem próxima. E a capital, gente, são 2 quilômetros quadrados, então dá para fazer tudo a pé, né? É vendido um city tour, normalmente o city tour nosso lá tem 3 horas, tá? E eu recomendo assim, para quem quer saber culturalmente sobre as Maldivas, tá? Porque aqui na capital que a gente vai ver as mesquitas, aqui que a gente vai ver o pessoal vestido com as roupas típicas, né? Aqui
que a gente vai ver efetivamente a cultura das Maldivas. No resort, não, vai ser praia, né? Mas se tiver algum passageiro interessado, dá para fazer um city tour aqui na capital. Rodrigo, desculpa interromper, só para confirmar, até uma coisa que aconteceu esses dias, eu estava conversando com uma colega, eu não sei se ainda está com essa restrição, mas para quem para em Malé e desce na capital, está podendo ir para as ilhas dos hotéis, porque por conta do Covid teve um tempo que eu acho que não estava podendo fazer essa parada, né? Você diz você conhecer a cidade e depois ir para as ilhas? Isso. Então, na verdade, eu vou ser sincero com você, eles deram uma parada mesmo, porque a capital teve uma época que teve um surto de Covid, há uns, sei lá, 2, 3 meses atrás, e eles pararam com o City Tour, tá? Então, por exemplo, se alguém quiser fazer um City Tour hoje, eu preciso checar, tá? Porque efetivamente aconteceu isso. Eles não queriam que o passageiro pegasse o Covid no contato com o pessoal da capital e levasse para as ilhas. Você tem não razão. era, nem era só o City Tour, mas tinha alguns hotéis que não estavam aceitando passageiros que tivessem parado em Malé, que tivessem descido, não só na descida do voo internacional pelo aeroporto, né? Mas tinha alguns resorts que não estavam aceitando. Eu não sei se isso ainda é uma regra, se é geral. Entendi. E aí a gente não estava recomendando muito parar, mas era só para saber mesmo se ainda tinha essa restrição. Para ser sincero, eu não sei hoje como é que está, né? Como quase nenhum brasileiro fica meio que obrigado, às vezes, quando precisa fazer conexão, mas efetivamente eu não sei. Eu posso até averiguar e mandar depois para vocês, tá? Mas Não, efetivamente isso aconteceu mesmo. Uhum. Bom, alguns pontos de interesse da capital, né? Para quem quiser visitar. A Mesquita da Grande Cesta, que é essa que vocês estão vendo na foto, tá uma das mesquitas mais antigas da cidade. Grande parte dela foi construída com coral, tá? Que eles foram tirando ali do mar. Ela fica dentro do centro islâmico, tá? Que tem várias salas de conferências, biblioteca islâmica, vários escritórios, tá? A ilha de Ruhu Malé, lembra que eu falei para vocês que é uma ilha mais bonita do que Malé? Né? Às vezes a gente indica o passageiro que precisa fazer uma conexão, dormir nessa ilha, tá? Essa ilha ela tem uma particularidade, é uma ilha que eles estão tirando a areia do fundo do mar e aumentando a altitude da ilha, tá? Claro, em locais que não está construído ainda, né? Para quando tiver esse aumento do nível do mar, não afetar tanto essa ilha, tá? Então todas as indústrias, né? Coisas mais importantes estão sendo construídas aqui para não ter esse problema do aumento do nível do mar. E uma das principais atrações da ilha é a mesquita, tá? Uma mesquita que acomoda até 1.500 fiéis, que é essa que vocês estão vendo aqui na foto. E outros pontos de interesse da capital Malé, o Sultan Park, que vocês estão vendo aqui na foto, o Museu Nacional, o mercado local de peixes e frutas, né? A Praia Rasfanu, a Praia Artificial, que é essa praia da foto, e o Lonuziaraiai Park. Não sei falar esse nome, então me perdoem, gente. Tá? Mas uma coisa, entre aspas, interessante da gente ver é, por exemplo, as mulheres totalmente vestidas para entrar no mar, né, que é uma coisa cultural deles. Então, a gente vai ver bem essa coisa cultural do islamismo aqui na capital. E agora, gente, vou falar um pouquinho das pousadas, né, que eu falei para vocês no começo, do live aboard ou live boats, explicar para vocês o que é isso, né? Então, nas Maldivas, a gente tem 156 resorts, que eu diria para vocês que 99% das vendas vão para os resorts, mas a gente também tem pousada por lá, tá? E tem os live aboards, que eu vou explicar o que é, e os hotéis. O que são os hotéis? Os hotéis são os hotéis da capital, tá? Então, eles não chamam de resort, chamam de hotéis. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Então, começando pelos resorts, né? São 156, como eu falei, são aqueles hotéis de luxo, né? Que só tem o hotel na ilha, não tem mais nada além do hotel na ilha. Então, a gente faz tudo a pé, né? No máximo de bicicleta ou num carrinho de golfe. Já as pousadas, gente, são 631 pousadas, né? Antes da apresentação começar, eu estava até comentando com o pessoal DHTL que a gente fez uma venda hoje numa pousada, né? Não é tão comum aqui no Brasil ainda, mas para vocês terem uma ideia, tá? 9 noites na pousada, para um casal, ficou $1.400, tá? Então, claro, você não vai ter toda a estrutura que você vai ter num hotel de luxo,
mas é um preço muito mais em conta e eu garanto que as ilhas são tão bonitas quanto as ilhas dos hotéis, tá? Você vai experimentar muito mais da cultura local, é muito mais hospitaleira uma pousada, né? Só que é sempre bom checar antes aquilo que eu falei no começo. Ver se permite a venda de álcool e ver se permite usar biquíni na praia, tá? Sempre bom ver isso quando reservar uma pousada. Bom, os live aboards ou live boat, o que é isso? Né? 158 nas Maldivas. Não são cruzeiros marítimos, tá, gente? São barcos que têm cabines, que têm restaurante, tá? Mas são barcos muito focados no surf e no mergulho, tá? Então são barcos que cada noite, cada dia, né, eles estão num lugar, né, para os surfistas e para os mergulhadores experimentarem pontos diferentes das Maldivas, tá? E os hotéis, como eu falei para vocês, quem estiver hospedado na capital ou a negócios ou por conta da conexão, são 13 hotéis na capital. Agora, explicando para vocês um pouquinho da logística, né? Isso aqui é importante, que muita gente não entende muito como é que funciona a logística por lá. Então, esse é o aeroporto de Malé, né? O Velana International Airport, né? Que fica a 2 quilômetros da capital, como eu falei para vocês. Então, por isso que muita gente chega aqui e não vai para a capital, porque ele desce aqui e daqui já vai para a sua ilha, né, para o seu resort. Como é que funciona isso? Então, o avião chegou, o seu voo internacional, a gente vai passar pela alfândega, a gente passa pela imigração, e aí a gente vai chegar aqui no saguão do desembarque, tá? E aí a gente vai no balcão do nosso hotel, né? Vocês estão vendo aqui tem vários balcões. E aí você vai no balcão do seu hotel, que com certeza vai ter uma pessoa te esperando, né? E aí você vai fazer um pré-check-in e essa pessoa já vai te levar até o barco, ou até o hidroavião, ou até o voo doméstico, tá? Então, um procedimento super simples, não tem erro, tá? Então, na própria ilha do aeroporto, ou a gente vai pegar um barco, ou a gente vai pegar um hidroavião, ou a gente vai pegar o voo doméstico. E qual que é a diferença entre os três, gente? Isso aqui é muito importante vocês saberem. Primeira coisa, gente, você não escolhe como você vai para o hotel, tá? Existem poucos hotéis que você tem opções, mas a grande maioria você não escolhe. Ou você vai de lancha, ou de hidroavião, ou num voo regular. Então, falando um pouquinho sobre cada um dos três. A lancha. Lanchas são como essa, algumas um pouco mais modernas, né? Como vocês estão vendo aqui. Tá? As lanchas são para os hotéis mais próximos. Então, hotéis que estão de 15 minutos a 1 hora da capital, né? Não tem limite de bagagem, né? Isso é uma coisa boa. Então, você pode trazer quanta bagagem você quiser, que você não vai pagar excesso por conta disso. E parte de uma área bem próxima daquele saguão que eu mostrei para vocês. 5 minutos de caminhada, a gente já está aqui na área das lanchas, tá? E elas funcionam das 6 da manhã às 11 da noite. Então, a chance de você ter que fazer uma conexão em Malé quase nula, gente, tá? Então, não se preocupem de fazer uma conexão quando o seu hotel, quando você vai para o seu hotel numa lancha. Hidroavião, né, gente? Como eu falei para vocês, a melhor experiência para você chegar no seu hotel. Mas não são todos os hotéis que são servidos por hidroavião, tá? Então, como eu falei para vocês, ele voa abaixo, né? Você vai vendo todas as ilhas no caminho, você pousa na água, decola na água, então, por si só, já é uma experiência. Tem limite de bagagem, então, uma mala de 20 quilos e uma mala de mão de 5 quilos, tá? Mas o passageiro pode pagar o excesso, se tiver. Mais importante, gente, falem para os seus passageiros, não é garantido que a mala de excesso vá no mesmo voo, tá? Pode ser que vá, como pode ser que vá num próximo voo apenas. Tá? Então, isso é importante, porque às vezes a mala do excesso vai chegar só no dia seguinte no hotel. Esse hidroavião ele voa no máximo 100 quilômetros, tá? Então, por isso que ele não chega nas ilhas mais distantes. E eles partem também da mesma ilha do aeroporto, tá? Mas aí você tem que pegar um shuttle gratuito que dá 5 minutos de ônibus, tá? Então, é pertinho também. E ele funciona das 6 da manhã até as 3 da tarde. Tá? Então, nesse caso, alguns passageiros vão ter que fazer conexão em Malé, dependendo do horário que chegar no voo internacional. Tá?
Então, normalmente, quem tem que fazer conexão é alguém que vá no hidroavião, que vai para o hotel de hidroavião. E, por fim, o voo regular, né? Já é um avião mais do que a gente está acostumado a ver, né? Um avião que chega até 70 passageiros por voo. Ele voa bem alto, né? Então a gente não vai ver as ilhas tão bem quanto a gente vê no hidroavião. E ele voa até 400 quilômetros. Então ele chega nas ilhas mais distantes, né? Muito mais do que o hidroavião. Bom, aqui mesmo limite de bagagem do hidroavião, uma mala de 20 quilos e uma mala de mão de 5 quilos. Tá? O passageiro pode pagar o excesso também, e aqui é quase garantido que a mala vá no mesmo voo, porque tem muito mais espaço. E o horário de operação das 6 da manhã às 10 da noite, então quase sem chance de precisar fazer uma conexão em Malé. Tá? Quase certeza que você chega e já voa para o seu hotel. Gente, para finalizar a apresentação, né, eu sei que eu já falei bastante aqui, os resorts, né? Não vou falar de todos, são 156 resorts, né? A gente vai ficar até amanhã aqui, e mesmo dos que eu vou falar bem rapidamente, tá? Porque senão a gente fica bastante tempo também. Eu vou falar dos que são mais vendidos aqui no Brasil. Tá? Claro que essa lista vai mudando toda semana, porque é só um hotel lançar uma promoção que acontece, né, de o hotel começar a ser mais vendido. Tá? Mas eu vou falar, como eu falei para vocês, de hotéis que são bem conhecidos, hotéis que são bem vendidos. Tá? Isso aqui serve muito como uma pronta referência para vocês. Bom, começando pelo Luxalf, gente. Luxalf, né, aquele hotel que eu falei para vocês que é muito bom para a gente ver o tubarão-baleia. É um hotel super vendido aqui no Brasil. Então, para todos os hotéis, eu vou colocar essas informações, gente. Um hotel 5 estrelas, tem um centro de mergulho, tem 2 piscinas de borda infinita, tem spa, quadra de tênis, academia, 193 apartamentos. Como que a gente chega nele? Nesse caso, 25 minutos de hidroavião, 8 restaurantes e 5 bares. Então, é bem completa as informações, tá? Esse Luxalf, ele teve um problema um tempinho atrás, não sei de verdade se esse problema continua. O que aconteceu? Um casal de brasileiros passou Covid para o hotel inteiro. Tá? O hotel precisou ficar fechado por 15 dias. Tá? Muita gente cancelou, por quê? Agora é o único hotel que exige do brasileiro teste PCR na chegada. Tá? Então, você tem que fazer um teste lá e você fica trancado no seu quarto até o resultado sair. Então, por conta disso, muitos brasileiros cancelaram a reserva no Luxalf. Mas é um hotel maravilhoso, como vocês viram nas fotos. Tá? Um hotel da mesma cadeia é o Lux North, né? Obviamente fica nos atóis do norte. Né? É como se você tivesse... Rodrigo, deixa eu só fazer uma pergunta, não sei se você saberia responder. O Lux, então, ele está exigindo um teste PCR para entrar no hotel, é isso? Exatamente. E não é válido o que usa para embarcar, porque também não. Já é necessário fazer, tem que ser outro feito na chegada, é isso? Exatamente. Você faz um teste no próprio hotel, tá? E aí você fica no seu quarto até sair o resultado, tá? As refeições eles trazem no quarto. Você pode usar a piscina do quarto, descer na escadinha no mar no quarto, mas usar as outras facilidades do hotel você não pode. Aí, com custo extra, então, para esse exame, e quanto tempo sai o resultado? Eles informam? Olha, em até 12 horas. Até 12 horas. Aí tem um custo extra, né? Não é gratuito. Exatamente. Até alguém perguntou aqui. Tá. Exatamente. E só para brasileiro, tá? Nenhuma outra nacionalidade eles estão exigindo isso. Só para brasileiro. Entendi. Tá? Bom, o Lux North, como eu estava falando para vocês, parece que a gente está numa casa em cima d'água, né, gente? Como vocês estão vendo aqui. Todos os quartos têm piscina privativa e todos os quartos têm esse terraço privativo também. Tá? São só 67 quartos, então um hotel bem mais exclusivo do que o Luxalf. E a gente chega de hidroavião também, 45 minutos de Malé até o hotel. A Nantara, gente. A Nantara é uma cadeia super famosa, né? Uma cadeia tailandesa. São 3 hotéis nas Maldivas. E esse hotel ele tem uma particularidade bem legal. Tá? O que é? Lembra que eu falei para vocês aquela questão do day use? Os 3 Anantara eles estão muito próximos um do outro.
Tá? Então, se você estiver, por exemplo, hospedado nesse Anantara de Gu e quiser visitar os outros Anantara, é permitido sem problema algum. Tá? É só você pegar o barquinho do hotel, o barquinho fica rodando entre os 3 hotéis o dia inteiro. Tá? Então, você pode estar hospedado num hotel, almoçar no outro, jantar no outro, pegar a piscina no dia seguinte no que você está, e assim por diante. Tá? Então, uma particularidade legal dos 3 Anantara. Então, esse é o Anantara de Gu, muito legal para a gente nadar com as arraias-manta. Tá? Tem esse barco aqui, né, principalmente para criança, é legal que ele tem o fundo de vidro, então a gente vai vendo os corais, os peixes, né? E nesse hotel a gente chega de lancha, são 35 minutos de lancha até lá. Já o Anantara Valley é um hotel que não permite criança, tá? Então só adultos, 67 apartamentos, 35 minutos de lancha do aeroporto para lá. E o mais top dos 3 Anantara, aquele que tem o rooftop, que eu mostrei para vocês, com o observatório, né? É o Anantara Kihava, tá? São 80 apartamentos. A gente chega nele de hidroavião, como vocês estão vendo aqui, 35 minutos, e tem um restaurante subaquático no hotel. Vacaru, gente, um hotel que eu vendo muito para lua de mel, tá? Eles estão com uma promoção super boa, né, para passageiros em lua de mel. 5 estrelas, todos esses que eu estou mostrando são 5 estrelas. Tá? Ele fica numa ilha de Recife, vocês estão vendo a foto aqui, que é reserva da biosfera da Unesco. Tá? E 30 minutos de hidroavião do aeroporto até lá. O Finolhu é aquele do quarto bolha que eu mostrei para vocês. Né? O quarto bolha fica aqui nessa ilhota aqui. Tá? Então, olha a distância que ele fica para o restante do hotel. É super privativo mesmo. E esse hotel, gente, eu recomendo muito para casais mais jovens, tá? Casais mais descolados, tá? Por quê? Você tem, nos outros hotéis, normalmente os bares e restaurantes fecham por volta de 11 da noite. Aqui não, fica aberto até 1h da manhã e tem um DJ que fica tocando uma musiquinha mais lounge, uma musiquinha mais tranquila pelo hotel, tá? Então, recomendo muito para casais mais jovens. São 15 minutos de hidroavião do aeroporto até lá. Oi, Rodrigo. E olha aqui Só mais uma foto aproveitar uma do quarto pergunta bolha. que o... Oi, desculpa, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É que tem uma pergunta que ele mandou, que alguém mandou aqui no bate-papo, e já tinha mandado antes, então eu vou aproveitar que está falando novamente para responder. Ele está perguntando se só tem um quarto bolha nesse hotel. É só um, né? Só um. Então, Por isso quando faz a reservar reserva, já é bom reservar com antecedência o quarto, né? Exatamente. Precisa reservar com bastante antecedência, porque só tem esse mesmo. E ele perguntou também sobre os Anantaras, se tem custo adicional ou por ser da mesma rede não cobra, ficar entre esses. Eu não sei se é isso que você quer dizer, mas você ficando no Valley ou no Digu, você pode usar os restaurantes, né? Pode usar as áreas comuns entre os dois, só que depende, porque tem um que não aceita criança, né, Rodrigo? Daí quando você tem criança não pode ir no outro, algo assim, né? Mas se você não tem, você pode usufruir das duas áreas, é isso? Exatamente. Uma coisa que eu não tenho certeza, mas que eu posso verificar para vocês, vamos supor que você pagou o Anantara Kihava, um all inclusive, tá? Eu não sei se você pode ir no Anantara de Gu, por exemplo, e almoçar por lá, se está incluso. Até onde eu sei, não, Rodrigo. Até onde eu sei é entre o Valley e o Digu. Até porque eles são bem distantes do Kihava. O Valley e o Digu, eles são próximos, então você consegue usar. O Kihava, ele tem que ter um outro trecho de voo, se eu não me engano. Então, como ele é mais longe, não fica muito viável. Legal. Bom saber. Estou aprendendo bastante hoje. Desculpa também. até. Que isso, é de verdade. Você sabe que todo dia a gente aprende, né? Então, normalmente Desculpa, Oi? Rodrigo. Normalmente no plano que você escolhe, do jeito que está, você tem quais os restaurantes de cada um que você pode utilizar. Então, isso já é bem definido antes. Legal. Bom saber, gente. Obrigado aí pela dica. A Roseli perguntou aqui se vão receber esse material. A gente não manda o material por e-mail, tá, Roseli? Mas a gente sobe depois essa gravação do treinamento na nossa biblioteca digital, lá no nosso site, integraçãotrade.com.br, tá? E aí vai junto com a gravação, o Rodrigo vai disponibilizar essa apresentação também, né? Daí a gente sobe junto esse material para vocês. Tá ótimo.
Bom, o Taj, né? O Taj é um hotel que já se vendeu muito, agora está vendendo um pouco menos, né? Uma cadeia indiana, mas eu tenho sentido que ele tem vendido menos aqui no Brasil. Mais um hotel excelente, como vocês estão vendo aqui também, né? Fica numa das maiores lagoas, né? Lagoa é o que a gente chama a parte interna do atol, né? Então, uma das maiores lagoas das Maldivas, 20 minutos de lancha do aeroporto até lá. O Six Senses, né? Uma cadeia super luxo, né? Acabou de abrir aqui no Brasil o Botanique, em Campos do Jordão. Na verdade, era um hotel que já existia e eles colocaram o nome no hotel, mas é uma cadeia que, além de ser muito luxo, eles se preocupam muito com sustentabilidade, né? Então, nesse caso, no hotel, por exemplo, eles não têm garrafa plástica, eles organizam, né, mergulhos para os turistas ajudarem a limpar os corais, né? Então, um hotel que se preocupa muito com essa questão de sustentabilidade. Tem uma coisa que é muito legal, que é o cinema sob as estrelas, né? Que não só o Six Lenses, mas outros hotéis também oferecem. E nesse é um dos hotéis que a gente chega num voo doméstico, né? Por ele estar bem distante, são 40 minutos no voo doméstico, mais 20 numa lancha, tá? O que o pessoal fala bastante, né? Quando a gente está hospedado mais próximo de Malé, chega à noite, a gente vê as luzes dos prédios, né, da capital. Então, a gente não tem muito aquela sensação de estar no meio do nada, né? Quando a gente fica em hotéis mais distantes, como, por exemplo, Six Senses, aí sim a gente tem aquela sensação de estar longe de tudo. Bom, Lily Beach é um hotel super luxo, tá? Super vendido para lua de mel também, tá? Uns 5 estrelas, tá? São 25 minutos de hidroavião de Malé até lá. O Conrad, né? Como eu falei para vocês, tem o apartamento sob as águas que vocês estão vendo aqui e também o restaurante sob as águas, então por isso ele é muito bem vendido. A gente chega, esse é um dos hotéis que dá a opção, ou a gente vai de hidroavião ou a gente vai num voo doméstico. Four Seasons, né? Nem preciso falar, gente, uma cadeia de muito luxo no mundo inteiro. Tá? Uma das maiores piscinas dos bangalôs sobre as águas das Maldivas fica no Four Seasons. Tá? Muito legal também para quem quer mergulhar com as arraias manta. 35 minutos de hidroavião de Malé até lá. O Soneva Jane, que é super famoso aqui no Brasil por conta desses bangalôs aqui, né? Esses bangalôs, gente, eles têm um toboágua, né? Então, só quem está hospedado nesses bangalôs pode usar o toboágua. Tá? Então, é muito vendido aqui no Brasil por conta disso. Tá? O Joali, também um hotel super luxo. Tá? Não tem nem o que falar. Ele é um dos que tem aquela casa na árvore que eu falei para vocês. Tá? Bem legal a experiência. One and Only, o que tem a casa na árvore mais romântica, considerado uma das experiências mais românticas das Maldivas, a casa na árvore do One and Only. Hard Rock, uns 5 estrelas, que já tem um custo mais baixo, tá? Já é bem mais barato do que outros 5 estrelas. Aqui você tem a foto do café da manhã flutuante. Tá? Esse aqui fica bem próximo. Apesar de ser bem mais barato, ele é super... ele é um resort muito bom, né, Rodrigo? Até naquela parte que você mostrou ali os famosos que já se hospedaram, muitos deles eram no Hard Rock, né? Ele tem um preço muito legal e ele é um excelente hotel. Exatamente, é um 5 estrelas. Todos esses que eu estou mostrando são 5 estrelas, né? Mas dentre todos esses que eu mostrei, é um dos que tem o melhor preço, né? E como você falou, a Ludmilla, por exemplo, foi uma, né? Dizem que quando a Ludmilla chegou no hotel, todo o staff do hotel foi recebê-la e eles aprenderam uma coreografia da música, de uma das músicas dela, e dançaram para ela quando ela chegou. Acho que tem até no YouTube. Que legal. Que bacana. E isso, querendo, não atrai muito, né, os clientes. Então, isso a gente viu que o Hard Rock deu uma boa movimentada, assim, até na divulgação e tal do hotel. E realmente ele é legal. Ele tem um custo bom, até eu acho que ele não é all inclusive, né? Ele é meia pensão ou pensão completa, mas ele vale muito a pena para quem está realmente procurando uns 5 estrelas para o seu cliente aí, ó, pessoal. É excelente. E fora que ele tem toda uma estrutura bacana de entretenimento também, né? Exatamente, exatamente. Bom, e por último, gente, o Waldorf Astoria, tá? Eu tive um pico de venda desse hotel,
ele fez algumas promoções, agora deu uma acalmada, vamos dizer assim, mas é um hotel super luxo, né? Para quem já foi para Nova York, conheceu o Waldorf Astoria, da mesma rede, né? Tem um dos bangalôs que ele fica numa ilha privativa, tá? Então, um hotel super luxo mesmo. Ele tem a casa na árvore também, vocês estão vendo aqui a foto de uma das mesas, né? E a gente vai de lancha, mas é a lancha mais top, tá? A melhor lancha que vai para um hotel nas Maldivas é a lancha do Waldorf Astoria. Gente, falei de muitos hotéis, mas aqui vai um resumo para vocês, tá? Quais hotéis a gente indica mais para uma lua de mel? Qual hotel a gente indica mais para famílias com crianças, tá? Aí vocês vão perguntar, nossa, Rodrigo, mas eu vou levar meus filhos? Gente, tem muita gente levando os filhos para as Maldivas, tá? Esses hotéis têm toda a estrutura de kids club, de monitores, tá? Então, pode vender para famílias também. E esses aqui de baixo para grupos, né? Ou grupos de famílias, grupos de amigos, são hotéis que têm uma estrutura maior, né? Você tem mais bangalôs, né? Então, hotéis que acomodam bem grupos. O que mais? Luxo. Todos esses hotéis são super luxuosos, tá, gente? Mas esses dois primeiros são os mais luxuosos de todos, tá? Cheval Blanc e Vela Private Island. Se você tiver um passageiro super VIP, recomendo um desses dois hotéis. Acessibilidade. Esses são os dois hotéis com melhor acessibilidade das Maldivas. E para o público LGBT, claro, todos os hotéis aceitam, mas esses são os que eles gostam mais de se hospedar. Para terminar, gente, prometo que agora eu estou acabando mesmo. Como é que está a questão do Covid, né? O brasileiro precisa fazer um teste PCR até 96 horas antes do embarque, tá? E, claro, apresentar esse teste no aeroporto. Preencher um formulário de declaração de saúde online 24 horas antes da viagem, tá? E antes de voltar para o Brasil, precisa fazer um teste PCR também. Todos os hotéis fazem o teste, claro, com o custo à parte, tá? Gente, é isso. Aqui estão alguns contatos meus, a rede social e o site da empresa que eu represento, tá? E se ficou alguma dúvida, tá? Não, então, Opa, pode falar. Não, só agradecendo mais uma vez a oportunidade, tá? E fico à disposição de vocês para qualquer pergunta que vocês tenham. Não, a gente que agradece, Rodrigo. Aqui o pessoal está elogiando bastante a apresentação no bate-papo, que foi realmente bem encantadora e bem esclarecedora, bastante informação legal. O Maurício perguntou quais resorts são all inclusive, mas, Maurício, é bem difícil responder, né, Rodrigo? Porque são muitos, tem muitos resorts. Eu acredito que o ideal seria você, se tiver, por exemplo, já com algum cliente interessado, alguma data, passar mais ou menos o que procura para o pessoal da EHTL para ver quais as opções, né, Daniel? Até para dizer, ó, esse aqui se encaixa no que eles estão procurando, na data, no valor, e é all inclusive, porque são muitas opções. A Vera pediu para repetir o e-mail. Opa, pode falar. Não, eu ia aproveitar o seu gancho e dizer que o destino, ele é incrível por si só. Você vai encontrar praias e lugares maravilhosos com muita natureza, só que a escolha do hotel correto é fundamental. E aí, normalmente, quando a gente recebe na EHTL um pedido de sugestão, eu ou alguém da minha equipe, a gente devolve com algumas perguntas. E isso vale já se antecipar ao cliente para entender esse perfil e o que melhor vai se encaixar, a melhor propriedade que vai se encaixar para ele. Os 2, 3 últimos slides que o Rodrigo mostrou foram super bons, porque já dão um norte para as pessoas escolherem. E isso é fundamental. Sim. Então, eu pergunto, se a pessoa... Claro, a gente tem aquela coisa de quanto quer gastar, de que época que vai, se vai com criança, se vai casal, se é lua de mel, todas essas perguntas são importantes. E até aproveitando uma pergunta que a Carla fez, ela brincou, falou assim, para tomar esse hidroavião precisa tomar um remedinho antes. Isso é fator determinante na escolha do hotel. Tem gente que não entra em aeronave pequena. Exatamente. Nem só ou por lancha, ser um hidroavião. Ou na lancha, prefere de avião. Exato. Né? Então, isso já é um fator determinante na escolha, porque se a pessoa enjoa, passa mal, tem medo, tem fobia, como que ela vai embarcar? Ela já vai chegar, já vai ficar com medo, ela vai voltar para o Brasil. Então, todos esses detalhes são importantíssimos na hora da escolha do hotel.
Outra coisa importante é saber se ela quer uma experiência local ou se ela quer só a tranquilidade, o luxo, alguém servindo ela dentro de um resort. Eu vou contar rapidamente uma experiência, a minha experiência. Eu fui para lá há 7, 8 anos, e eu dividi a minha hospedagem em 2 hotéis. Um que era bem próximo, como se fosse uma guest house mesmo, uma pousada, que eu fiquei 4 noites, e era bem local, então eu tive acesso a um pouco da cultura, era bem tranquilo, bem isolado, eu podia sair de snorkeling, dar uma volta na ilha, mergulhando, vendo a raia, tartaruga, peixe, tudo. E Bacana. também pude depois fazer uma hospedagem em um hotel um pouco mais de luxo, para ficar num bangalô e sentir como que era essa Para ter experiência. experiência Maldivas mesmo, que Eu todo mundo tive procura, várias né? dessas, exato, essas experiências de passeio eu fiz. Eu fiz um mergulho com um berçário de tubarões, eu vi o plâncton na praia do hotel primeiro que eu estava, dava para ver, foi na época. Então, assim, algumas coisas vão ser possíveis de acontecer, outras não. E aí eu só discordo do Rodrigo, que falou que é um destino de uma vez na vida. Eu quero fazer a minha segunda vez, porque cada vez que eu vejo um Pelo treinamento, menos uma vez, né? faltam coisas que eu quero fazer de novo, ou que eu quero ver pela primeira vez, eu quero ter a oportunidade. Então, assim, vale ir várias vezes. E o grande mistério do destino sempre foi, é impossível ir, é muito caro, não é alcançável. É sim, o Rodrigo deu um exemplo, 9 noites, $1.400. Então, exatamente. uma viagem para a Europa, uma viagem para o Canadá, por exemplo, os Estados Unidos, pode sair muito mais caro que isso. Eu até vou responder aqui no pessoal que estava perguntando. Teve uma pergunta aqui sobre para quem vai para Dubai, para fazer Maldivas e Dubai. O PCR é feito nos dois? Você vai precisar fazer um PCR para entrar nas Maldivas. Vamos supor que você faça Maldivas seguida de Dubai. Você vai fazer um para entrar nas Maldivas. Nas Maldivas, você tem que fazer outro para entrar em Dubai. Daí você pode agendar o seu exame no hotel onde vai ficar nas Maldivas. E depois, em Dubai, você tem que fazer outro para voltar para o Brasil. Então, são 3 exames PCR, tá? Alguém perguntou aqui também se vai ficar gravado. Sim, Tânia, a gente grava todos os treinamentos, fica na nossa biblioteca no site para acessar depois, tá? A Márcia perguntou se acha interessante dividir. Eu acho que depende muito agora também, né, Rodrigo e Daniel? Eu acho que depende muito assim, do quanto a pessoa também está disposta a investir, porque atualmente até essa questão, eu até confirmei enquanto a gente estava aqui no treinamento, essa questão de transitar por Malé. Se você, hoje, na pandemia, né, os resorts, 99% deles não estão aceitando passageiros que transitaram na capital. Então, se você for para Malé hoje para dividir, vamos supor, em algum hotel mais próximo, em alguma pousada no estilo para juntar com o resort nas ilhas, seria interessante num período sem pandemia, para você poder transitar pela capital. Hoje, como não está podendo, eu acredito que possa se tornar um pouquinho mais caro se o cliente tiver interesse, né, Daniel? É interessante porque ele vai poder conhecer 2 hotéis, mas vai ter esse custo de um hotel para o outro, que pode ser num avião, num hidroavião, numa lancha, que pode se tornar um pouco mais caro, mas é interessante, sim, para conhecer, né? Concordo, e também depende muito do número de dias, o total que ele tem. Se ele vai ficar 5 dias Também. lá no país, aí já não sei se vale a pena, entendeu? Porque Eu só também acho um que dia fica de mais trânsito, cansativo. exato, 2 horas numa lancha, depois mais 2 horas, ou pegar o hidroavião, e aquilo vai acabar matando quase que um dia inteiro dele. E a gente sabe também que é uma viagem que não é muito barata, né? A gente sabe que tem um custo, assim, um pouco mais elevado comparado a outros lugares. Então, normalmente, quem vai para as Maldivas fica 4, 5 noites. Mais do que isso, é difícil. Então, para dividir, teria realmente mais tempo e numa situação onde até pudesse fazer o city tour, que o Rodrigo mostrou que deve ser incrível na cidade ali, conhecer Malé, numa situação onde, né, a região volte a receber os turistas que possam passar pelos dois em relação à pandemia. Exato. Olha, a A Márcia Vera fez uma comentou de pergunta novo. boa. Ela Pode falou falar. da possibilidade de trocar no mesmo hotel para ter 2 experiências do tipo de acomodação. Ótimo. Tem muita gente que faz isso também, tá? Você pega um hotel de areia, uma suíte que é pé na areia e depois 1, 2, 3 dias num bangalô sobre as águas, por exemplo, numa suíte privativa ou no quarto bolha, como ele mostrou. Isso é muito legal de fazer. É legal Verdade, até para para baratear quem quer também. reduzir, para baratear, reduzir o custo, porque a acomodação na praia, pessoal, para quem não está
acostumado a orçar ou a vender Maldivas, eles têm um custo bem legal, as acomodações na areia, e são lindíssimas igual, na verdade, até para quem está com criança, por exemplo, eu acho até mais recomendado, né? E aí você pega 1 ou 2 noites em bangalô sobre as águas para ter a experiência, né, de ficar sobre a água e acaba barateando, vale muito a pena. Com certeza. E tem A só Vera uma falou coisa que eu novamente esqueci aqui de mandar os slides, a gente não manda os slides, tá, Vera? Eles vão ser disponibilizados no nosso site junto com o treinamento. Pode falar, Rodrigo. Só uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar comigo, que eu acabei esquecendo de falar na apresentação também, questão dos planos de refeição, né? Cada hotel oferece de uma forma, mas a grande maioria oferece as opções: café da manhã, meia pensão, pensão completa e all inclusive, né? O que a gente recomenda quando nos consultam, não sei se vocês estão de acordo, all inclusive a gente recomenda para quem gosta de beber, né? Claro, vai ter todas as refeições, mas que vai esperando beber bastante, né? Bebida alcoólica. Já o meia pensão ou pensão completa, aí já para quem não está tão preocupado assim em beber, né? Você vai pagar pelas 3 refeições ou só o café e o jantar, mas é muito mais barato do que você deixar para pagar lá. É muito melhor você comprar um pacote de refeições do que deixar para comprar lá. Por isso que o café da manhã, a gente nunca recomenda você comprar o hotel só com café da manhã, porque provavelmente você vai ter que comer as suas refeições lá e pagando lá é muito mais caro, né? Fora que aqui você consegue dividir também em vezes. Eu tenho esse ponto, né, Rodrigo, que assim, nas Maldivas não é uma cidade cheia de ponto, uma região cheia de ponto turístico, então você não vai sair do hotel para estar conhecendo o centrinho, o restaurante, nanana. Então você vai estar usufruindo de toda a estrutura do hotel. Então é mais válido, até no meu ponto de vista, ter realmente um meia pensão ou até uma pensão completa ou all inclusive, você acaba já parcelando junto com o pacote e não tem tanto gasto extra lá na hospedagem, né? Que querendo ou não, Maldivas tem um custo um pouco mais alto até para comer e beber. Mas, de fato, essa questão das bebidas é bem importante na hora de decidir o plano de alimentação. A Fábia perguntou se tem alguma recomendação de all inclusive que tem algum atendimento em português no hotel. Em português, acho que não tem, né, Rodrigo? Que eu saiba, não, viu? Pode até ser que tenha algum funcionário, mas que eu saiba, não. Eu sei que, por exemplo, Eu também. espanhol na Fábia, tem Rede uma Rio, opção... Oi, desculpa, Rodrigo. em espanhol, por exemplo, na Rede Rio, eu sei que tem alguns funcionários que falam espanhol, mas efetivamente cada hotel, assim, eu não sei dizer onde alguns falam espanhol ou se tem algum que fala português. Eu também não sei, mas tem uma opção que é legal, Fábio, é que tem alguns resorts que você pode estar se informando de acordo com o que você for vender, que eles têm opção de mordomo para cada apartamento. Então, no Rádio, se eu não me engano, tem a opção de você vai chegar, vai ter um mordomo que ele vai te receber e vai ficar 100% disponível para você, se precisar fazer reserva, enfim. E eles deixam um contato. Então, como tem um contato direto com o mordomo que vai só te atender, você consegue usar o Google Tradutor para trocar essas informações por mensagem. Eu acho uma opção muito boa para quem não está acostumado com o inglês, porque você conversar é muito mais difícil do que mandar uma mensagem ali no Google Translator, né? Ele pode estar um pouquinho errado, mas a pessoa vai entender. Então, essa opção do mordomo ajuda bastante. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que é isso, então, né, Rodrigo? Eu agradeço muito aos agentes que estão aqui com a gente. Realmente o treinamento foi bem bom, o pessoal está elogiando aqui. Rodrigo, muito obrigada pela aula, foi maravilhoso, foi bem bacana. A gente realmente tem muitas informações aí sobre as ilhas, os atolls, coisa que atualmente para vender Maldivas parece fácil, mas não é, tem muita informação, né, que é importante saber na hora da reserva. Então, acho que foi muito esclarecedor. Obrigada, Daniel, mais uma vez aí nessa nossa parceria. E depois, quem quiser assistir novamente, que é um treinamento para assistir mais de uma vez mesmo, a gente vai subir assim que recebeu a gravação, a gente já sobe no nosso site, tá? Junto com o material do Rodrigo também. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado e obrigado a todos pela presença, hein, gente? E quem tiver alguma dúvida, tiver alguma cotação específica, é só escrever para internacional@ehtl.com.br e o nosso time responde. Obrigada, Daniel. Perfeito. Obrigada, pessoal, no bate-papo. Estão aí já agradecendo, dizendo que foi ótimo, foi mesmo.
Depois Gente, vocês eu que acessem agradeço novamente lá mais no uma site. vez. Claro. E quando vocês quiserem, o Daniel sabe, temos outros destinos aí na manga. A Se gente ainda quiserem, vai. a gente pode Maravilha. Vamos marcar. fazer outros também, pode deixar. Legal, legal, gente. Obrigado mais uma Com vez pelo certeza, convite, muito viu? bom. Obrigada, Rodrigo. Foi ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite, Tchau, pessoal. tchau, até Obrigado. mais. Tchau, obrigada.